Temos a honra de receber na sala Maria Isabel Pimentel e Castro Pinto o doutor Almir Pazianotto Pinto. Eu conheci o doutor Almir Pazianotto Pinto nas greves do ABC. Ele era advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, que virou Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Do ABC, desculpa. 86 anos, caipira de Capivari. É. Foi secretário de Trabalho do governo do Estado de São Paulo, foi ministro do Trabalho, foi presidente do Superior Tribunal do Trabalho, de Justiça do Trabalho. Eu vou fazer aqui um estilo novo, que é o seguinte: o doutor Almir é um dos mais lúcidos usuários do Twitter. O Twitter é uma casa do ódio. O doutor Almir raciocina com uma lucidez cristalina. Então, em vez de fazer uma entrevista comum, eu vou ler para ele os últimos e-mails, os últimos tweets que ele colocou, para que ele dê uma. Vamos dizer, o Twitter é uma coisa muito curta, então ele vai circunstanciar. O que couber dentro dos nossos 30 minutos será o que será transmitido. E aí, doutor Almir, pronto para o desafio? Vamos lá, estou disposto, vamos enfrentar as feras. Segundo o doutor Almir Pazianotto Pinto, o populismo petista procura socorrer os miseráveis, ao mesmo tempo em que gasta maior volume de dinheiro com desperdícios da administração. O senhor se baseia em quê para fazer essa afirmação, doutor Almir? Eu me baseio nos fatos, né? O doutor Ulisses Guimarães dizia: Sua Excelência, os fatos. Você sabe, Neumann, você que morou em Brasília há muito tempo, você sabe, conhece de perto as tentações do poder. E você sabe também que essa história do presidencialismo de coalizão, na verdade, é um presidencialismo de cooptação. Com essa multiplicidade de partidos, com essa fragmentação partidária única em nossa história, o presidente constantemente está em minoria. E quando ele consegue organizar uma base partidária dentro do Congresso, essa base é muito frágil, porque ela se sustenta com o quê? Com princípios ideológicos? Não. O que os nossos partidos não têm são princípios ideológicos, não têm ideologia, eles têm comércio. Nem espírito público. Nada. Então, o que acontece? O governo compra apoio. Nem sempre com dinheiro, mas de uma forma indireta. É um dinheiro pago, por exemplo, através de uma estatal, através de uma sociedade de economia mista, através de nomeação por um cargo lá em Itaipu, não é verdade? E No aqui, BRICS, no BRICS, no BRICS. no Banco do BRICS. E agora você veja, não há controle nenhum sobre isso. Eu vou ousar dizer uma coisa no seu programa, tão ouvido e tão prestigiado, é que as contas públicas elas não têm fiscalização. Esses tribunais de contas são ficções jurídicas. Por isso é que o governo desperdiça dinheiro. Eu vou dar um exemplo de um grande desperdício de dinheiro para você. Eu sei que seus ouvidos são sensíveis, mas são também habituados a ouvir coisas. Gastar um dinheirão com compra de blindados para o Exército, gastar um dinheirão com compra de aviões para a aeronáutica, gastar um dinheirão com compra de navios para a Marinha. Nós sabemos que todo esse armamento das Forças Armadas, desde o começo, desde o fim da Guerra do Paraguai, esse armamento morre de velho, acaba se tornando obsoleto porque não tem utilidade prática. Ou eu estou exagerando? Quando não está exagerando, não. É inútil. Armamento nas Forças Armadas Brasileiras é inútil. Mas vamos para o próximo tweet? Quando a FEB foi para a Itália, deixou no Brasil
os fuzis Mauser alemães, que não fazia sentido levar para a Itália fuzis Mauser. Chegando lá, receberam o Springfield americano. E há ainda milhares de fuzis Mauser por aí, em museus, ou em estocados, sei lá onde. Morrem de velho, morrem de obsoletos. Os porta-aviões que o Brasil comprou, e já deve ter sido 2 ou 3, algum deles teve utilidade prática? Não. Mas é uma maneira, me perdoem os ouvidos mais sensíveis, de cooptação das Forças Armadas. Uma maneira de atrair a simpatia, o apoio, não é? Porque, na verdade, nós não temos inimigos externos nenhum. Quais são os nossos inimigos externos? Não existe, não é? O que hoje o Exército pretende fazer, não é? Em defesa da chamada lei e da ordem, não é? É ser um obstáculo a manifestações populares. É. É a E ao tal defesa, comunismo, e ao comunismo. não é verdade? Uma Então, ficção chamada comunismo. Doutor agora Almir, vamos ao tenho próximo, outra coisa vamos para ao lhe dizer. próximo, vamos ao próximo tweet. Abriu os cofres do Tesouro Nacional para quem não necessita e restabeleceu a prática da compra de votos do Centrão. As coisas não fecham. Mas eu estou exagerando, Vilmar, Hein? Mas de jeito mas nenhum. os jornais Quem dizem manda? isso. Quem manda hoje? Quem manda hoje é o Arthur Lira, né, doutor? Arthur Lira. Não é? O grande chefe político desse país é o deputado inexpressivo de um pequeno estado, o Arthur Lira, com uma incrível capacidade de articulação, não é? É ele que é o dono da Câmara dos Deputados. Mas eu lhe pergunto, como é que ele conseguiu esse conquistar esse poder? Foi pela simpatia pessoal? Foi pela ideologia? Foi uma campanha ideológica que ele desenvolveu dentro da Câmara dos Deputados? Não, nada disso. São trocas de favores. Então, não é? Um desperdício permanente. Brasília é uma cidade que até hoje não se pagou. Juscelino construiu, para construir, sacou contra o futuro, inflacionou a economia. Eu não estou criticando Juscelino, porque Brasília foi feita, mas ela continua sendo uma grande despesa para o país. Não é? A vida brasiliense, o maior PIB per capita do Brasil é em Brasília, onde todos os empregos são públicos. Você pega uma cidade dinâmica como São Paulo, ou como Americana, que você conhece aqui perto, ou como Limeira, ou como Piracicaba, o PIB não se aproxima do PIB de Brasília, embora as pessoas trabalhem muito, tem indústrias, tem E em agronegócio, Brasília não se produz nada. Nada. nada, absolutamente, nenhum alfinete. Não é? Era para se transformar num polo como de produção de eletrônicas, nada disso aconteceu. É uma cidade tão brasileira, que nem time de futebol tem. Mas, doutor Almir, eu me lembrei de uma expressão, não sei se lá em Capivari tem. Não dá um prego, lá ninguém dá um prego numa barra de sabão. O senhor conhecia essa expressão, doutor Almir? Isso. É. Aí o doutor Almir, o senhor escreveu também. O senador Sérgio Moro é noviço nas altas esferas das maldades extremistas. Que vantagem teria o PCC em executá-lo? Acredite, mas desconfiando, os inimigos são outros. O PCC poderia vencer o braço armado, mas a serviço de mandantes. Quem matou Celso Daniel? O PCC? O Nilman, o Sérgio Moro, eu não conheço pessoalmente, mas eu tenho uma certa admiração por ele, mas também eu o considero uma pessoa ingênua. Você que viveu tanto em Brasília, você sabe que Brasília, não é? Ninguém dá ponto sem nó. Ninguém prega prego sem estopa. Tudo lá se faz em função de cargo e em função do dinheiro. A verba.
Brasília não é uma cidade patriota, ela não tem uma preocupação com o resto do Brasil. O ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ele falou uma coisa muito interessante que eu guardei. Ele disse: Brasília é muito longe do Brasil. E é verdade. O que tem em Brasília com o sertão do Cariri? O que tem em Brasília com o interior do Acre? O que tem em Brasília com o Vale do Rio Piracicaba, Paranaíba? os canaviais de Ribeirão Preto, Os canaviais de Ribeirão Preto, não é? os pampas gaúchos. Com a Zona Leste de São Paulo, com a Penha, com São Miguel Paulista, com Emelino Matarazzo, não tem nada a ver. E a pessoa que é eleita, vamos supor, ele foi eleito num bairro aqui em São Paulo. Ao chegar em Brasília, ele se desliga. Ele só pensa nesse bairro como fonte de votos. Você conhece alguma cidade mais abandonada pelo governo federal do que São Paulo? Não é verdade? Nós vivemos uma tragédia diária aqui. Nós somos resistentes, não é? Mas não há. Então, Brasília é uma outra coisa. Por isso é que ela foi feita a 1.100 quilômetros de São Paulo, 1.000 quilômetros do Rio de Janeiro, 500 quilômetros de Goiânia, de Belo Horizonte. Não tem nada a ver. E é um dispêndio interminável. Quanto custa a Mas, Câmara dos Deputados? mas eu entendi, é que o senhor diz aqui que o PCC não tinha por que matar. Isso me Não, parece óbvio. O é Sérgio o que eu Moro. pergunto. Quem mandou, quem pagou o PCC para mandar matar o Sérgio Moro? Mas eu pergunto o seguinte: que vantagem tiraria o Marcola com a morte do Sérgio Moro? Ou com o sequestro da família? Vamos para uma hipótese não tão dramática quanto a morte. O sequestro. Leva a família do Sérgio Moro para algum lugar e aí tem que telefonar e dizer: olha, escuta, eu estou com a família do Sérgio Moro. Mas aonde que você está? Eu estou aqui em Pirituba, na rua tal. E aí, o que o senhor quer? Eu quero negociar. Não, não, nós não negociamos. Nós não podemos negociar. Qual é a vantagem que haveria para o crime organizado? O Neumann, São Paulo tem numerosas atividades econômicas exploradas pelo PCC. Você um dia saia comigo, nós vamos conversar com alguns motoristas de táxi, ou vamos conversar com algumas pessoas aqui da Zona Sul, da Zona Leste. E a pergunta que nós faremos será a seguinte: você vai ouvir e vai tomar nota. Escuta, quais os ramos de atividade que o PCC está explorando aqui na sua região? Eles vão dizer farmácia, venda de colchões, ótica, transporte público, posto de gasolina. Infelizmente, o PCC está no comando, o Neumann. No Rio de Janeiro, também. Como é que fazem tantas incursões pelas favelas, matam e no dia seguinte o crime está com a mesma vitalidade, com o mesmo vigor, não é? Sendo tão ameaçador? Você, que é um jornalista experiente, você sairia caminhar à noite pelas ruas do seu bairro? Não, Não. não caminho mais. Quando eu vim morar aqui, faz 20 anos, 15 anos, 20 anos, eu caminhava. Hoje eu não caminho mais. Mas vamos além. Você sai de automóvel, você vai estacionar diante de um prédio, largar o seu carro lá, você não tem receio de ser assaltado ao descer do automóvel? É o que eu vejo todo dia no noticiário da televisão. Pois é o que se vê todo dia. Então, quando eu digo que o PCC está no comando, eu não estou exagerando. Eu tenho medo de sair. 7 horas da noite eu estou dentro do meu apartamento e não saio mais. E não sou só eu. E olha, um bairro aprazível, aqui eu moro no Campo Belo. Então, nós estamos vivendo, Neumann, você que é um jornalista de tantos anos, nós estamos vivendo uma crise extremamente grave e profunda, não é? E uma crise que alcançou todos os segmentos da sociedade.
Me diz um segmento que está tudo tranquilo. Então, eu não vejo por que o Marcola iria se meter numa aventura desse tamanho se não lhe renderia nada. Hoje, fugir de uma penitenciária, a pessoa não tem para onde ir. E Então, é da penitenciária que eles comandam os crimes nas ruas. pois é, Esse caso de Natal, por exemplo, eu não peguei aqui nenhum tweet seu sobre Natal. Mas o caso de Natal eu acho, inclusive, original, porque o crime é comandado da cadeia, mas é cometido na rua. Ou seja, atinge o cidadão e não o presidiário. pois é. Mas é o que você acabou de falar, Nilma. É ligar a televisão às 6 horas da tarde, você só tem programas policiais, não é? Jornalistas que se especializaram, equipes de repórteres que andam pela cidade, andam pelo interior. E só notícias ruins. Então, eu não vejo, sinceramente, qual seria o ganho substancioso que o PCC iria auferir, não é, mandando matar o Sérgio Moro. Agora, isso não quer dizer que ele não corra risco de vida. Esse é outro problema. Este é um outro problema. Não é? Ele corre, eu acredito que ele corre, que ele é um alvo. Ele é um alvo porque não o perdoam pelo fato de haver Condenado presidido Lula. aqueles processos, não é isso? E imposto uma pena severa, que não foi apenas dele, porque então teriam que matar o pessoal do Tribunal Regional Federal e também do Tribunal Superior de Justiça, que não é desembargadores e ministros que confirmaram a pena. O doutor Almir, sabe quantos juízes condenaram Lula? Está num artigo meu publicado na revista Cruzoé e no Antagonista. 9 juízes. Pois é, 9 juízes. Sem contar os 6 do Supremo que votaram contra o habeas corpus da prisão dele e alguns mudaram de opinião, né, e até liberaram a candidatura dele. 9 juízes. Por que só o Moro e agora a Gabriela Hart entrou também na lista negra do Lula, conforme o senhor deve ter visto no noticiário, né? pois é. Vamos ao Agora seguinte. vamos, diga, prossiga. Vamos a um outro Twitter. O senhor escreveu aqui: o governo americano elevou a taxa de juros por capricho, irresponsabilidade ou necessidade. Observe-se que os Estados Unidos emitem dólar e não reais. O mundo todo deseja dólares. Quem lá fora entesoura reais, doutor? Mas, Nilman, essa discussão que o Aloysio Mercadante desencadeou sobre a questão da taxa de juros é a coisa mais idiota que eu ouvi nos últimos anos. Você sabe, né, eu acompanhei o nascimento da política salarial, lá em 1965, política do arrocho. Uma lei do Castelo Branco criou as obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. Então, nós temos duas coisas. Nós temos o reajuste, de acordo com o índice oficial, e temos a taxa de juros. Como é que eu defino os juros? E nós temos que partir do entendimento que são os juros. O juro é a remuneração do capital que alguém paga quando precisa de dinheiro. Se eu vou ao banco pedir 100 mil emprestado, ele diz, olha, eu lhe empresto, o senhor prova que o senhor tem patrimônio, a nossa taxa de juros é tanto. Eu pago ou não, de acordo com a minha necessidade. Qual é o juro do cartão bancário rotatório? Ele varia de 10% a 20% ao mês. Não é ao ano. Então, o mais comum, o que a multidão não é, paga mesmo, é juro de cartão de crédito rotatório. Algumas pessoas trabalham com 2 ou 3 cartões, que não conseguem pagar a dívida. Por que nunca se tentou taxar, então, esse cartão?
o juro desse cartão. Você se lembra que o Fernando Gasparian, falecido Fernando Gasparian, na Constituinte, ele fez com que se colocasse na Constituição um dispositivo dizendo que não poderia haver juros superior a 12% ao ano, 1% ao mês. Quanto tempo durou esse dispositivo? 3 anos. Porque não era possível trabalhar com essa taxa Irrealista. Irrealista. completamente irrealista. Né? O juro está sempre meio como que acompanhando a inflação. Ora, nós temos uma inflação alta? Sim, nós temos. Quando o banco toma dinheiro emprestado, porque o banco ele tem dinheiro de outros em custódia. O Bradesco, todo aquele dinheirama não é do Bradesco, são depositantes do Bradesco, aplicadores no Bradesco. E para ele ter depositantes e aplicadores, ele paga juros. Quando alguém vai ao Bradesco para tomar dinheiro emprestado, a conta que o Bradesco faz é muito simples. Eu pago tanto, então eu cobro tanto, porque quer haver uma margem, não é, para as despesas do banco, da administração, de funcionários e assim por diante. Ora, quando se examina a questão da taxa de juros pelo lado ideológico, como faz o Aloysio Mercadante, é claro que essa análise é parcial. Essa análise só pode ser incorreta. Ele não analisa todos os aspectos da questão. Eu não conheço também pessoalmente o presidente do Banco Central, Roberto mas ele é Campos Neto. Roberto Campos Neto, ele é um homem competente. Não convido dizer que ele é uma pessoa despreparada, ele é competente. Agora, o que existe mesmo é um governo gastador, e quando o governo gasta mais do que arrecada, ele tem duas soluções. Ou ele emite dinheiro, ou ele toma emprestado. Inflaciona. Se ele emite... Eu me lembro quando eu era ministro do Trabalho, naquela inflação galopante, que você talvez se lembre, que Lembro? a inflação chegou a 84,32% em março de 1990. Não é? A Casa da Moeda rodava 24 horas por dia. Ela trabalhava com 3 turnos de funcionários. Por que eu sei? Porque eu fazia os dissídios da Casa da Moeda, eu presidia as audiências do dissídio. As rotativas da Casa da Moeda funcionavam ininterruptamente. Houve um momento que a nossa moeda ficou tão desvalorizada que a moeda era cunhada em alumínio. Não sei se você se lembra, nós tivemos Lembro? moeda de Lembro. alumínio. Então, o controle da taxa de juros é o único medicamento, até hoje conhecido, de contenção da inflação. Não descobriram outro remédio. O outro remédio seria o governo equilibrar suas contas, gastar menos do que Porque é arrecada. arrecada. Mas o governo não consegue fazer isso. O déficit do governo, as contas me disseram que é de 200 bilhões. 200 bilhões. E o Lula continua gastando. Ô, Nilman, se quer uma coisa mais assintosa para a população do que essa comitiva do Lula para a China, absolutamente desnecessária. Por quê? Porque gastar dinheiro é brincadeira, ele está gastando dos outros, ele está gastando do governo, não está gastando dele. Não é verdade? Sim, senhor. Quer começar a fazer economia? Completamente de acordo. Quer começar a fazer economia? Acabe com o fundo partidário. Vai Com lá, fundo fala eleitoral. Com fundo com o eleitoral. fundo eleitoral, não é isso? Vai lá, olha, conversa com os deputados e diz: olha, o país está numa draga tremenda, nós estamos sem dinheiro, não podemos continuar financiando 30 partidos e campanhas eleitorais. Uma noite dessas eu assisti aquela cantora que é vereadora em São Paulo, viu, Orlando Silva, numa propaganda no PCdoB. Obviamente que eles não pagam do bolso, né?
não é isso? Pagam do nosso bolso. Eles pagam conosco. E atrás deles, sabe o que havia? Você vê que país trágico nosso. A foice e o martelo. É o símbolo do partido dela. Agora, Eu você quer uma moro, eu coisa, moro perto. A sede deles fica numa esquina aqui da minha rua. você quer uma coisa mais atrasada do que a foice e o martelo? O simbolismo da foice e o martelo nos leva a Stalin, milhões de mortos, não é? O Stalin foi um. Não, e nos leva a dois instrumentos que não são mais usados. A foice nem o martelo. Mas olha Aliás, aqui, é, o, o, a CLT completa 80 anos em mundo muito diferente do que aquele que conheceu. 400 mil pessoas vivem hoje no YouTube, fazendo vídeos em tempo integral, sem emprego, com registro em carteira e vivem bem. O senhor estava falando da realidade brasileira, agora nós pulamos para a realidade tecnológica do mundo. Há uma mudança que é preciso ser registrada nessa entrevista mais realista que eu já fiz na vida. Neumann, você, há 20 anos atrás, ou 10 Sim. anos atrás, imaginaria ser possível você me entrevistar da sua casa e eu lhe responder as suas perguntas da minha casa, sem uso de telefone, eu vendo a sua imagem na frente da sua biblioteca, você me vendo aqui. Então, há uma revolução ininterrupta no terreno da tecnologia. Ontem à noite, eu fiz uma breve palestra numa solenidade da Academia Paulista de Direito do Trabalho, que eu fundei alguns anos atrás aqui em São Paulo, Academia Paulista de Direito do Trabalho. E eu estava dizendo para os advogados e juízes que foram lá, estava dizendo, olha, o século XXI não é uma continuidade do século XX. O século XXI é uma ruptura. Nós não estamos na quarta revolução industrial. Nós estamos na segunda revolução tecnológica. É tudo diferente. Então, essa questão da CLT, eu ainda disse a eles, a CLT protege o empregado registrado. E Acontece que dane-se o hoje, desempregado. acontece que hoje, o jovem não está preocupado com o registro. O jovem não está preocupado em se sindicalizar, não está preocupado com o registro. O jovem está preocupado com a corrupção e com a evolução da tecnologia, a qual ele precisa se adaptar se quiser ter trabalho. Então, uma série enorme de profissões desapareceram e estão desaparecendo. Daqui a 10 anos, não haverá mais bancário. Eu conheci agências bancárias com 100, 150 funcionários. Hoje são 2 ou 3. E eles não querem que você vá ao banco. Hoje, há poucas horas, eu recebi a minha carteira de motorista renovada. Não existe mais em papel ou em plástico. Ela está no celular, No seu celular. no meu Doutor celular. Almir, nossa meia hora está acabando, mas eu gostaria de fazer uma pergunta sobre um vídeo seu, um tweet seu, me causou um grande impacto. Comparar o Brasil com a economia vítima do excesso de gastos públicos indica o quê, doutor Almir? Insanidade mental. Insanidade mental. É óbvio. Interessante, né? Às vezes aparece alguém no Twitter me criticando, no Facebook, e dizendo: ah, mas, doutor Almir, na Suíça a inflação é zero. Eu digo, mas, minha senhora, a senhora vai comparar Brasil e Suíça? O Brasil cabe, a Suíça cabe aqui na Penha. Uma população extremamente culta, organizada, disciplinada. Nós temos que analisar cada país de acordo com a sua realidade.
E hoje o Brasil é um país decadente, de nenhuma maneira. Já foi melhor em todos os aspectos, especialmente no cenário político. Já teve melhores políticos. Quando você vê a última eleição disputada entre Bolsonaro e Lula, não é porque um é bom ou melhor do que o outro, é porque os dois são ruins. E um contando com o outro como adversário, porque era o único que ele derrotaria. Qualquer um deles dois. O único que ele derrotaria seria o outro. Pois é. Então você veja. Isso é insanidade, doutor Almeida. A decadência que na área. O Arthur Lira, por exemplo, é algum intelectual? Você que conheceu presidentes da Câmara dos Deputados, você que conheceu presidentes do Senado, senadores, eu tenho a impressão que a partir de 64 começa um declínio e que esse declínio se acentua a partir de 88. E acredito que o Golbery foi o grande bruxo quando ele estimulou a proliferação de partidos. Porque ele sabia que isso seria uma armadilha tremenda, como de fato se revelou ser. Hoje você não tem um partido de consistência ideológica no qual você possa acreditar. Você não tem um partido dirigido por líderes reconhecidos pela nação. Hoje, o que você tem, na verdade, são balcões de negócio. Doutor Almir, o nosso tempo venceu e eu queria lhe dizer que nós temos uma boa comparação entre Arthur Lira e Carlos Lacerda. Arthur Lira e Carlos Lacerda. É isso aí. Carlos Lacerda foi o maior orador da história da política brasileira. Arthur Lira, ele não consegue fazer uma frase de 5 palavras sem 4 erros de português. Sem 7 erros de português em 4 palavras. Agora, E as pessoas que se permitem serem lideradas por ele. Pois é. Porque recebem dinheiro para isso, é o orçamento secreto. Quando é que o senhor ia imaginar, doutor Almir? Pois é. O senhor que trabalhou com Ulisses Guimarães, quando é que o senhor ia imaginar que ia conhecer um regime baseado no orçamento secreto? O orçamento não é público, não é transparente? Eu que conheci Paulo Brossard, Pedro Simon. Companheiros de ministério, Pedro Simon. Você podia atribuir defeitos, mas eram homens sérios. Eram homens públicos, e esses aí não são. Eu não tenho mais tempo aqui, doutor, mas ainda tenho tempo para dizer o seguinte. O senhor deu um banho de cultura, um banho de memória, um banho de lucidez. O senhor deu um banho aqui do qual o Brasil anda muito carente, muito necessitado. Então, eu tenho a lhe agradecer muito a sua presença aqui na nossa sala, Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto, recomendações nossas, a dona Neide, a sua família, e vamos em frente, porque atrás vem gente, mas como vem gente, doutor Almir? Agora, guarde o seguinte, Capivari tem caipiras e tem capiaus. Já ouviu a expressão capial? Já. O capial é um pouco menos do que o caipira. Eu sou matuto. Matuto. Eu sou sertanejo, da mesma cidade da sua amiga Luiz Erundina, um dos poucos políticos honestos do Brasil. Grande abraço, doutor Almir. Muito obrigado. Olha, a sua presença ilumina aqui a nossa sala. Veja como a minha sala está iluminada pela sua lucidez. Muito obrigado.